Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro fazendo uma proposta oficial para um atacante, quais são os valores que a equipe tem pedido, e, enfim, podemos imaginar o jogador vindo ou não, além também do lateral direito Dudu, com algumas atualizações do Atlético Goianiense, quais são os outros times interessados também da Série A no jogador. Além disso, quero comentar aqui com vocês sobre um jogador da base que ainda falta definir o seu futuro. Se vai jogar no time principal, se o Cruzeiro vai vender o jogador, se vai emprestá-lo, e também do goleiro que vai complementar o elenco da Raposa. Quem será? Até porque o Cruzeiro tem hoje o Rafael Cabral e o Anderson, que deve vir do Atlético Paranaense. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo Machado, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta de 40 mil inscritos, né? Então falta aí um pouco mais do que 3.500. Conto com a ajuda de cada um de vocês que puder aqui se inscrever. Enfim, estamos com uma meta aqui também de chegar a 250 likes nesse vídeo. Então, se você puder deixar, sem dúvidas vai me ajudar demais. Vou deixar o salve aqui também na tela, aparecendo para vocês. Se você quiser aparecer no meu próximo vídeo, deixa aqui também nos comentários o seu nome, a sua cidade, né, de onde você mora, que tem grande chance de você também aparecer aqui em nosso canal. Só antes de dar uma sequência aqui, tem um recado para vocês da Sportpix.clube, mostrando os próximos jogos da Copa do Mundo, né? Agora, possivelmente, o horário que eu estou postando esse vídeo depois das 5h30, 5h45, tem algumas partidas interessantíssimas amanhã, na quarta-feira, pela Copa do Mundo. Quero destacar Alemanha, Japão e Espanha e Costa Rica, para, se você quiser apostar, né, numa vitória da Alemanha e da Espanha, uma vitória dupla, né, das equipes, pagando ali em média 1,46 a cada real apostado. Se você quiser apostar separado, vitória da Alemanha pagando 1,38, empate 4,11 e uma vitória do Japão 7,13, vitória da Espanha contra a Costa Rica 1,8, empate 7,13 e vitória da Costa Rica fora 19,95, né? E também 4 horas Bélgica e Canadá, vitória da Bélgica 1,43, acho uma boa opção aí também, se você quiser apostar na vitória da Bélgica. E às 7 horas da manhã um bom jogo, eu acho muito mais empate esse jogo, né? 3,21 vitória do Marrocos, empate 3,4 e vitória da Croácia pagando 1,95, Croácia também um pouco mais favorita. O link da sportpix.com tá aqui embaixo na descrição. Bom, quero começar aqui o vídeo falando sobre no caso o Basílio, né? O Rodrigo Basílio aí, que tem 19 anos de idade, que o Samuel Venâncio trouxe informação nessa última segunda-feira, que ele pode ser o terceiro goleiro do Cruzeiro para a próxima temporada. Notícia interessante e que muda algumas coisas, né? Por exemplo, o Cruzeiro estava cotado para começar a Copa São Paulo basicamente no mês que vem, né, no mês de janeiro de 2023, com o Rodrigo Basílio sendo titular. A questão é, ele subindo para o principal, ele ficaria assim junto com o Anderson, vindo do Atlético Paranaense, e também com o Rafael Cabral, como os 3 goleiros principais do Cruzeiro. É óbvio que é muito melhor para a sua carreira, né, já fazer parte do time principal do Cruzeiro, mesmo abrindo mão dessa Copa São Paulo, do Rodrigo Basílio aí, que é muito novo, tem 19 anos de idade, ele também que é do Mato Grosso, né, assim como o Fábio, então quem sabe aí pode estar surgindo um novo goleiro, muito promissor do Cruzeiro, que está desde o Sub-15, desde 2018, pela equipe da Raposa. Nessa última temporada ele realmente assumiu a titularidade, ainda mais porque o Denis fez parte do time principal e ele fez 27 partidas pelo Cruzeiro no Sub-20. Não tem nenhum jogo no principal do Cruzeiro, quem sabe não receba as primeiras oportunidades ainda no Campeonato Mineiro. Só lembrando que o Gabriel Mesquita foi emprestado para o Água Santa até o final do Paulistão, teve também o Atlético levando o Denis até, se não me engano, ao final do Campeonato Brasileiro, da Série D, vai ficar emprestado, se não me engano, até julho, né? Não vai só até o final do Campeonato Mineiro, então o Denis saindo também por empréstimo, e o Cruzeiro, então, meio que abriu mão dos seus goleiros, tem agora o Rafael Cabral, o Anderson e o Rodrigo Basílio, acho os 3 muito capacitados para defender, né, o gol do Cruzeiro para o ano que vem. Quero ouvir também a sua opinião aqui embaixo nos comentários e quem deveria ser o titular do Basílio nessa posição, né, para o Sub-20, até porque o Cruzeiro no início do ano passado tinha o Denis na Copa São Paulo, nesse ano não vai ter mais o Basílio, então vai ter que colocar algum goleiro que não vinha atuando com tanta frequência como os últimos 2. Dando sequência aqui também, quero falar sobre um outro jogador que tem uma situação bem definida, né? Que é no caso o Breno. Vocês vão lembrar que é um jogador que jogava como volante. Eu até pensei que eu tava ficando doido, né? Eu falei, gente, mas eu jurava que esse Breno era volante, né? Tanto que, pra você ter uma noção, ano passado ele havia feito 31 partidas pelo Cruzeiro, nenhum gol marcado e uma assistência. E o Cruzeiro dando essa limpa toda. Imagina, um atacante fazer 31 jogos no ano e não marcar um gol. Eu falei, nossa, mas estranho, né? Porque nesse ano ele já fez 32 partidas, 15 gols e 2 assistências na categoria de base. 15 gols, foi o artilheiro do ano. E de acordo aí com o blog da Raposa e do Globo Esporte, o garoto tem contrato até o final de 2025 e ainda não se sabe se vai ser aproveitado pelo técnico pesolano ou se vai ser emprestado para ganhar mais minutos. Eu iria o início do Campeonato Mineiro dando algumas chances para ele. Eu vi até uns comentários lá no Twitter, muita gente assim massacrando o cara, né, falando que ele é muito ruim, que teve oportunidade e não jogou.
É claro, ele jogou bastante mesmo, se você for pensar, ele entrou em 6 partidas pelo Cruzeiro e deu uma assistência. Se eu não me engano, essa assistência dele, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, foi contra o Grêmio Novo Horizontino, se eu não estou enganado. Então o Breno teve as chances dele, não deixou aquela excelente impressão, e eu acho que assim, no início do Mineirão, ainda mais na fase de grupos ali, pode dar algumas chances para ele. Se ele não for bem, aí sim o empréstimo acho que seria a melhor opção, melhor do que ele ficar no banco e entrar a cada 10 partidas no Campeonato Brasileiro, melhor ele ser emprestado para ganhar mais minutos mesmo. Somando na base do Cruzeiro, ele chegou vindo do Brasilis, não conheço essa equipe, eu acho que não sei se está certo, se é o Brasília, mas está mostrando que Brasilis em 2020 e ele veio em 2021, né? Jogava como volante e virou atacante, virou centroavante e olha que fez 15 gols em 32 jogos. Estranho, diferente. Eu confesso que é a primeira vez que eu vi isso na base aqui do Cruzeiro. Quero ouvir a sua opinião aqui também. O que você acha do Breno? O que vai ser, né, do futuro do agora centroavante? Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Wellington Rato com propostas oficiais e também outros times que procurou o jogador. O Wellington Rato que deu entrevista à ESPN nessa última segunda-feira e falou sobre vários tópicos. Ele confirmou que o Cruzeiro, o São Paulo e o Vasco formalizaram propostas, né, para o atacante. Principalmente o Cruzeiro e o São Paulo formalizaram nas últimas horas a proposta pelo atacante. A questão é, tem um time da Arábia Saudita que no caso fez uma proposta de $1 milhão. E aí eu acho que complica um pouco a nossa situação, que seria algo próximo dos R$5 milhões. A Raposa e o Tricolor, de acordo com o Vene Casagrande também, ofereceram menos do que isso. Eu acho que o Cruzeiro deve ter mandado quase a metade, acho que R$2,5 milhões, R$3,5 milhões, e eu acho difícil chegar nesses 5 milhões que a equipe goiana pede. Por quê? Porque o Wellington Rato não é um cara tão jovem, né? Ele tem aí já 30 anos de idade, se tivesse quem sabe ali uns 26, 25, eu acho que é na hora. Mas a questão com 30 anos... O único retorno que ele poderia dar, e aí sim, extremamente importante, não estou desmerecendo isso, seria só o retorno dentro de campo. Um cara que poderia fazer uma Série A muito boa pelo Cruzeiro, assim como fez pelo Atlético Goianiense. Mas pensar em revenda, que é o principal tópico da SAF, eu acho um pouco complicado. 30 anos de idade, pode atuar pelo lado esquerdo do campo, né, o seu lado forte, meia esquerda, ponta esquerda. Nesse ano tem 15 gols marcados, 7 assistências em 70 jogos. Acho uma boa opção sim, jogador que já jogou no exterior ano passado pelo Vevaren do Japão, 23 jogos, 7 gols e 2 assistências, tem jogado bem pelo Atlético desde 2020, né? Acompanhei também muito de perto o jogador nessa última campanha do Brasileirão, foi importante pelo Atlético na campanha da Sul-Americana, nas semifinais, né? E também da Copa do Brasil, chegando aí muito longe no torneio, nas quartas também da competição. Então, acho aí o Wellington Rato um bom nome. Tenho minhas dúvidas se o Cruzeiro vai realmente pagar, né? O Ronaldo aí tirar R$5 milhões para competir com esse clube árabe. Quem sabe o Cruzeiro, tendo uma boa relação com o Atlético, poderia ter um desconto. Vamos supor assim, nossa, o Wellington Rato fala, eu prefiro jogar, por exemplo, no Cruzeiro do que jogar no futebol do exterior. Prefiro ir para o São Paulo, por exemplo. Então, ao invés de aceitar 5 milhões, eles aceitam ali R$4 milhões e o Wellington Rato abre mão de um percentual que ele poderia ter, quem sabe, né? Tem isso no contrato. Aí sim eu acho provável, porque senão é óbvio que vai ir para o que vai pagar mais, até em relação à questão financeira, quanto também em relação à proposta, né, do mundo árabe. Até teve algumas especulações de que o salário dele seria próximo dos 300 mil por mês. Não achei nenhuma fonte confiável para trazer aqui para vocês que realmente esse valor seria. Vamos esperar na tarde dessa terça, na quarta-feira aí para ver se vamos ter mais atualizações. Mas eu acho difícil imaginar, hein, 300 mil por mês para o Wellington Rato. É aquela coisa, eu não duvido que essa equipe árabe querendo pagar 5 milhões tenha oferecido um salário próximo a isso para ele. Mas a questão é, será que valeria a pena? Pelo Atlético eu acho muito difícil ele ganhar mais do que 100 mil por mês. Acho que no máximo 180, 150, 200 mil já estaria dentro da faixa. Mas se você for competir com os árabes, né, e realmente é outros 500, né, literalmente. Quero saber a sua opinião aqui. O que você acha do Wellington Rato? Será que compensaria? O Cruzeiro vai pagar 5 milhões e um salário alto ainda para o jogador? Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o lateral direito Dudu, de 25 anos de idade. O central do Cruzeiro, junto com o All Sports, trouxe a informação de que ele recebeu sondagens do Cruzeiro, Fortaleza e o Vasco. Porém, no caso, seu staff viu o Santos como uma melhor opção e aguarde uma proposta da equipe de São Paulo nos próximos dias. Realmente, se você for analisar o estilo de jogo do Dudu, não acho que ele seria uma má opção para o Santos, não. É um time aí que não está muito bem arrumado, né, o Santos nos últimos anos. Mas pelas características de jogo, acho que também não seria uma má ideia para a equipe do Santos, né? Enfim, vários times em disputa,
Basicamente todos eles têm uma condição de oferecer salários maiores, o Vasco virando clube empresa, o Fortaleza já indo para o segundo ano consecutivo de Libertadores e o Santos também tendo um teto máximo de 400 mil por mês. Obviamente não vai pagar isso para o Dudu, mas teria uma condição financeira muito melhor do que a do Cruzeiro. Vamos esperar para ver, porque se o Wellington Rato vale $1 milhão, podemos dizer assim, quanto que valeria o Dudu, que obviamente o lateral vale menos, mas ele tem 25 anos. Eu acho que próximo disso também, viu? Eu acho que 3,5 milhões, 4 milhões de reais, não seria menos do que isso, porque o Dudu também tem mais um ano de contrato com o Atlético Goianiense. Nesse ano foram 46 partidas, 3 gols e 6 assistências, números bem bacanas, para falar a verdade, bons números mesmo pela equipe do Atlético, lateral que teve 9 participações em gols no ano, muito bom mesmo, e ele está da equipe desde 2020, já somou mais de 138 partidas, 4 gols e 12 assistências, números bem bacana mesmo pelo Dudu. Jogou no Figueirense em 2016 e 2017, no Internacional por 1 ano e meio, jogou apenas 10 jogos no time principal, não teve sequência, até realmente chegar na equipe goiana e fazendo uma boa temporada, né? A questão é, o Cruzeiro já deixou claro, o Leni Franco, o Pedro Martins, o Ronaldo, que não vai fazer loucuras nessa temporada e nem nas próximas. Não vai sair entrando para fazer leilão de proposta financeira e também para o clube para tirar um determinado jogador. Então eu vejo que surgindo uma competição muito forte, cada um querendo pagar mais. Fortaleza, Cruzeiro, Santos, Vasco, surgindo uma disputa muito grande, eu acho que o Cruzeiro cairia fora na hora. Vamos esperar, porque essa situação tanto do Wellington Rato quanto também do Dudu, na minha visão é assim, ó. Ou pode vir ou pode não vir, é literalmente isso, né? Porque podem ser jogadores que, se chegassem, seriam ótimas opções, mas por conta de várias possibilidades, é muito incerto, né? É difícil você falar, o Cruzeiro vai avançar e vai atravessar esse negócio. Se tivesse só o Cruzeiro negociando, ok, mas nessas últimas horas surgindo especulações de todos os lados, de times do exterior, aí sim fica um pouco mais complicado. Nesse momento eu estou um pouco mais pessimista em pensar na contratação dos dois do que propriamente a imaginar o Wellington Rato e o Dudu chegando aqui pro Cruzeiro. Quero ver a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O que você acha sobre esses nomes aqui especulados? Enfim, estou curioso para ver a sua opinião aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui em nosso canal, continuar recebendo mais atualizações, ativar aqui também o sininho para receber os vídeos quando eu posto para vocês. E agora os horários bem definidos, né? Vou postar um vídeo aqui por volta das 11h30 da manhã, outro às 5h45 mais ou menos, e depois às 7h15 da noite. Ativa aqui as notificações e assim que der esse horário, pode voltar também no canal. E o link da sportpix.clube para você apostar aí nos jogos da Copa do Mundo. Valeu, galera!